Então, deixa eu botar aqui no cantinho. Bom, aqui eu estou supondo, por via das dúvidas, que a esperança é finita. Boa parte do que eu vou falar vale também se a esperança for infinita. Como é infinita, valores em bom, aí tem as cópias todas, né? Bom, estou só lembrando que a gente definiu na aula passada, quero lembrar ainda da enunciado do teorema que a gente está no meio de provar. A gente definiu aquele processo, né? Talvez eu possa começar lembrando a figura. Definiu um processo que era assim, a gente começava com um sujeito, ele tinha um número de filhos que seguia a distribuição da N. A gente também pôs aquela hipótese que eu esqueci de botar aqui, que a probabilidade de N ser igual a 0 é positiva. Então pode ser que ele tenha 0 filhos. Ele tem um certo número de filhos que tem a distribuição da N. Os filhos vão ter números de filhos que tem a distribuição da N também. E aí os filhos dos filhos vão ter... Bom, a definição é essa, né? Você vai... Enquanto tiver... Né, em cada geração, você vai ver quantos filhos cada pessoa tem. E aí, para fazer isso ter o número de filhos é sempre independente, né? Então, a formalização disso era dizer, bom, cada filho tem um rótulo, então esses rótulos são 0, 1, 2, 3. Esse é o rótulo vazio. Aqui tem o rótulo 0, 0. Eu botei com parênteses da outra vez, mas acho que está claro o que é isso, né? Sequência de 2 zeros aqui. 0, 1, 0, 2. 1, 0, 1, 1. Aqui tem 3, 0, 3, 1. Aqui tem 0, 1, 0, 0, 1, 1. E aí a gente dizia que o indivíduo aqui nasce, né? Se... Bom, duas coisas. Ou A é o vazio, esse sempre nasce. Ou A é filho de B que nasce. E além disso, então você está dizendo o que é A ser filho, né? Quer dizer que ele está embaixo, ele é igual a B concatenado com K, para algum K natural. E além disso, o número de filhos do B é maior ou igual que K mais 1. E aí a gente tinha esse teorema que dizia, né, de acordo com aquele parâmetro mu ali, dizia que mu menor ou igual a 1 implica que a probabilidade de nascer
infinitos indivíduos, ela é 0 e mu maior do que 1 implica que a probabilidade de nascerem infinitos indivíduos é maior do que 0. Esse é o teorema que a gente começou a provar. Aí a gente começou a fazer um monte de contas, dentre as quais estava incluída uma conta que é muito importante, que eu vou lembrar aqui agora, que a gente, de fato, a gente já meio que provou o caso mu menor do que 1, né? Mas foi depressa, eu vou repetir agora. Mas a conta foi o seguinte, teve esse conjunto aleatório que a gente definiu na aula passada, que é o NN, é o conjunto de todos os A's na enésima geração, né? Isso aqui é o comprimento do A. E a gente estudou o tamanho desse conjunto, como ele evolui no tempo, né? Mas aí a gente fez o seguinte, a gente definiu a sigma álgebra, que é a sigma álgebra gerada pelos NBs, onde B pertence a N, e o comprimento de B menor ou igual a N menos 1. Isso, exatamente. Aí, deixa eu dar um nome, só para não ficar escrevendo esse N esquisito, que eu mesmo defini, chamar de G de N a cardinalidade do N de N. Tá? E a gente provou que o número esperado de caras na enésima geração é mu elevado a N. Isso não é nem impossível, nem foi tão trivial quanto poderia parecer, talvez, à primeira vista, embora intuitivamente seja óbvio. Mas, na verdade, a gente provou uma coisa a mais. A gente provou isso aqui. Provou que a esperança de Gn condicionada a Fn-1 é o número de indivíduos na geração N-1 vezes mu. É aquela ideia, né? Se o número médio de filhos que cada um tem é mu, e tinha Gn-1 indivíduos, então na média, né, condicionando a esse número Gn-1, você vai ter Gn-1 vezes mu indivíduos na próxima geração. E aí uma maneira de reformular isso aqui é dizer, vou usar essa palavra bonita que eu já usei, é que isso daqui é um martingale. E, bom, com a observação que g de 0 é igual a 0. É igual a 1, perdão. Isso independente do valor de mu. Por que isso, né? Bom, bota o mu elevado a n aqui. Cortou. Eu fiz isso rápido demais, né? Bom, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu disse que a esperança do Gn é igual a mu vezes Gn menos 1, né? Então, o que acontece se eu divido por mu elevado a n? Eu fico aqui Gn dividido por mu elevado a n, e Gn menos 1 dividido por mu elevado a n menos 1, tá certo? Vai ter um mu de baixo que vai cortar com o mu de cima. E aí eu tenho essa fórmula bonita, que diz que essa quantidade aqui, o valor dela esperado no tempo n, condicionado a tudo que aconteceu até o tempo n menos 1, é o valor de o valor no tempo n menos 1. Gn menos 1 dividido por mu elevado a n menos 1. E aí, isso em particular, a gente sabe, né, que o valor esperado de um martingale nunca muda. Então, a gente tem isso aqui. Aquilo que a gente provou sobre o valor esperado segue dessa afirmação um pouco mais forte aí, ou bem mais forte, de fato, que a gente está fazendo, que o Gn é um martingale. Que é o fato de que, bom, o valor esperado de um martingale no tempo 1000 é igual ao valor esperado dele no tempo 0. Vocês concordam com isso, não? Então, a gente sabe isso aqui, para todo n. E aí você resolve, né? Passa o mu n para lá, você descobre, então, que a esperança de g de n é igual a mu n. Tá. A gente já usou isso para dizer, então, que segue disso, que a probabilidade
de Gn maior do que zero para todo n pertencente a n é zero se mu é menor do que 1. A gente provou isso na aula passada e eu quero rever como a gente provou. Bom, de fato, a gente tem o seguinte, isso aqui é uma interseção de eventos, né? Como eu indiquei para vocês, que o evento Gn mais 1 maior do que zero, você tem indivíduos na geração n mais 1, significa que você tinha na geração n. Para todo n pertencente a n, a probabilidade de Gn ser maior do que zero, essa é uma variável com valores inteiros, né? Bom, vamos passar para cá. Bom, logo, a probabilidade da interseção desses eventos é um limite. E daí? Bom, e daí a gente viu que a probabilidade de Gn ser maior do que zero é igual à probabilidade de Gn ser maior ou igual a 1, né? Porque a Gn toma valores inteiros. Aí a gente tem aquela desigualdade, que é a desigualdade de Markov, né? Que diz que a probabilidade de uma variável aleatória não negativa ser maior ou igual a algo é no máximo a esperança dividido por esse algo. Nesse caso, o algo é 1. Deixa eu botar aqui. Isso daqui é mu elevado a n, que vai para zero, quando n vai infinito, se o mu é menor do que 1. Então, nesse caso, a gente consegue provar que... Bom, vamos escrever isso direitinho, né? Portanto, a gente consegue provar que com probabilidade 1 existe um n0 pertencente a n, tal que Gn de n0 é igual a 1. É igual a 0, perdão. Mas aí, como a gente afirmou, isso implica que Gn é igual a 0 para todo n maior ou igual a n0. Bom, e a gente tem que... O nosso objetivo é provar, então, que o número de indivíduos nascidos é quase certamente finito, né? Então, como é que a gente prova isso? Bom, a gente meio que falou na aula passada, mas eu quero falar de novo, de uma forma um pouquinho mais arrumada, talvez. É o seguinte, bom, observe que por esta razão, o número total de indivíduos que nascem é quase certamente igual a soma de G0 mais G1 mais Gn0 menos 1. Não é isso? Porque não tem mais indivíduo depois disso. E como cada GI é quase certamente finito, porque afinal o valor esperado é finito, né? Isto nos diz que o número total de indivíduos nascidos é quase certamente finito, se mu é menor do que 1. E aí teve uma coisa para a qual o Matheus chamou a atenção na aula passada, que é o seguinte. O raciocínio
No momento que a gente conclui isso aqui, a existência desse N0, o raciocínio daqui para cá é todo geral, né? Quer dizer, o que você está dizendo? Para nascer um número infinito de indivíduos, é essencialmente necessário o suficiente, né? Quer dizer, necessário o suficiente a menos de um conjunto de medida nula, que tem infinitas gerações com indivíduos. De que duas maneiras você poderia ter uma população total infinita? Bom, das duas, uma. Ou tem alguma geração em que nascem infinitas pessoas, ou então tem infinitas gerações. E isso daqui, o que está sendo dito aqui, é que nunca uma geração vai ter um número infinito de indivíduos. Então, vou botar isso aqui. Cada geração tem um número finito de indivíduos. Portanto, a probabilidade de nascer infinitos indivíduos é exatamente igual à probabilidade de Gn ser maior do que zero para todo n. Quer dizer, de outro modo, que aquela árvore que a gente fez lá tem altura infinita, né? Quer dizer, você tem um caminho infinito nela. Isso está claro, não? Porque, olha só, quando esse evento aqui se realiza, certamente você tem infinitos indivíduos, né? Você tem indivíduos, pelo menos um indivíduo na geração 1, na 2, na 3, na 4, até infinito. Por outro lado, quando esse evento não se realiza, a gente sabe como com probabilidade 1, né? Quer dizer, quando esse evento não se realiza, a população total tem essa cara aqui para algum n0. E a gente sabe com probabilidade 1, essas variáveis aleatórias são todas finitas. Então, se esse evento não ocorre, esse aqui também não ocorre, exceto pela possibilidade de uma dessas aqui ser infinitas. Isso tem probabilidade 0. Bom, está dizendo o seguinte, a diferença entre esses dois eventos está contida no evento algum GI é infinito. E esse evento tem probabilidade 0. Essa observação a gente vai agora cuidar do caso mu igual a 1, e esse caso mu igual a 1 eu meio que já esbocei na aula passada. Como é que faz? Na verdade, a gente vai usar o fato que é especial para o caso mu igual a 1, que é que você tem um martingale aqui mesmo, né? Quer dizer, eu digo, o Gn já é um martingale. Né? E a gente sabe que o martingale tem que convergir. Depois eu vou falar para vocês, quer dizer, eu estou fazendo tudo com martingale, meio que supondo que todo mundo sabe martingale. Tem abordagens um pouco mais diretas para esse problema, e de fato, por caso mu maior do que 1, a primeira abordagem que eu vou fazer é direta. E aí depois a gente vai fazer uma abordagem menos direta ainda que o martingale, que na verdade é super importante para o grafo aleatório, que é o que a gente começou querendo estudar. Tá, então a gente tem a prova aí do caso, né? Maior que 1. Deixa eu botar para cá agora o caso... Bom, vou ter que apagar a anotação toda. Bom, caso mu igual a 1. GNFN é martingale. Tá certo? E, bom, martingale, a nossa definição de martingale usualmente inclui integrabilidade, né? É martingale maior ou igual a 0. E a gente vê o seguinte, que a norma, por causa disso, né, a norma L1 desse martingale, ela é constante. Essas são as hipóteses que a gente precisa para o teorema de convergência de martingais. O teorema de convergência de martingais é aquele teorema que diz... Bom, vou botar aqui... Bom, de fato é de submartingais, mas... Enfim, vou voltar ao caso que me interessa.
Bom, limitar com você tem um martingale com norma cotada em L1, né? Ou seja, todos os caras da sequência têm a norma limitada para uma constante. Então, existe uma variável aleatória infinito, M infinito VA, tal que Mn converge a M infinito quase certamente. Para quem não está ligando o nome ao teorema, né, esse é aquele teorema para qual você usa aquela famosa desigualdade dos cruzamentos, né? Fica dizendo, bom, se não fosse para isso aqui convergir, como é que uma sequência de números reais não converge, né? Ou ela é ilimitada, cresce muito, decresce muito. Isso a gente consegue excluir usando aquelas desigualdades do Dub, de maximais. Ou então, se a sequência não é ilimitada, ela tem que cruzar algum intervalo de racionais infinitas vezes, né? E aí você prova que as duas coisas não podem ocorrer e, portanto, você tem essa convergência. Aí a gente sabe também que se você tem limitação aqui em L1, ao invés de L1 em L2 ou em algum LP para P maior do que 1, na verdade a convergência também ocorre em LP. E sabe ainda que se essa sequência de variáveis aleatórias é uniformemente integrável, isso já basta. Para convergência, isso dá a convergência em L1. Mas aqui a gente não vai ter convergência em L1, de fato. A gente tem um martingale que não é uniformemente integrável. A conclusão aqui no nosso caso é que Gn converge a um certo valor de infinito. E a minha afirmação é que o único valor possível é zero. Para convergir. Isso vem das hipóteses que a gente está usando. Bom, tá certo? Bom, tem essa variável aleatória aqui. Essa variável aleatória é que a gente observa o seguinte, que G infinito ela tem que pertencer aos naturais. O valor da sequência de n é sempre o valor natural, em qualquer tempo, né? Porque Gn pertence aos naturais para todo n. Bom, isso aqui é tudo quase certo, né? E como é que você converge a um valor natural? Uma sequência de naturais converge a um outro natural só ficando constante a partir de um ponto, né? Não é isso? Bom, vamos lá. Como é que... É um teorema... Aí eu dei o curso de análise na reta, eu tenho vontade de falar tudo que nem análise na reta. Assim. Os naturais são um subconjunto fechado dos reais. E além disso, ele só contém pontos isolados. Como é que você converge para um ponto isolado, estando dentro do conjunto? Você tem que chegar nele e ficar lá para sempre. O que a gente está dizendo? O que essa afirmação diz, então, no nosso caso aqui? Lembrando, a gente está no caso U igual a 1, em que o número de indivíduos nas gerações forma um martingale. A gente está dizendo que essa sequência de números inteiros converge quase certamente para um outro número inteiro. O fato de todo mundo ser aleatório aqui não quer dizer nada. Mas, qual é a nossa... Isso aqui então, a gente está deduzindo o seguinte. Com probabilidade 1, vou dizer logo assim, probabilidade de existir um K pertencente a N, existir um N0 pertencente a N, tal que para todo N maior ou igual a N0, Gn é igual a K, essa probabilidade aqui é 1. Será que todo mundo entende qual é a relação disso que eu acabei de escrever que eu falei, não? Não, tem esse problema sério em probabilidade, né? Que raramente a gente prova as coisas diretamente. Isso é uma coisa que eu demorei a entender que era um problema. Quer dizer, primeiro eu não entendia nada do que estava acontecendo no primeiro curso de probabilidade que eu fiz. Depois eu passei a entender as coisas e aí eu esqueci que isso era um problema. Eu descobri que isso era um problema de novo quando eu fui dar curso de probabilidade. Assim, você quer provar a lei forte dos grandes números, né? Você, ao invés de provar que aquela sequência de médias converge a alguma coisa, você prova, não, vamos mostrar que certo evento tem probabilidade 1. Aí a gente mostra que esse evento está contido no evento que é as médias convergirem para... Né, as médias das variáveis convergirem porque elas têm que convergir. É sempre uma bagunça o negócio. E aqui a gente está fazendo uma coisa parecida, né? A gente está dizendo, esse evento aqui... O que está dizendo esse evento aqui? Ele está dizendo que o nosso martingale converge para um certo valor inteiro. De novo, né?
convergir, se você tem uma sequência de inteiros que converge para o inteiro, o único jeito dela convergir, por exemplo, para K, é existir um n0, tal que para todo n maior ou igual a n0, Gn é igual a K. Ela fica parada. E dizer que o martingale converge quase certamente para algum inteiro é dizer que existe um K tal que isso aqui é verdade. Certo? Isso aqui é uma união, né? Isso aqui é... Vamos chamar esses eventos aqui. Então, o que está sendo provado aí é o seguinte. A gente vai provar que só pode ser o zero. A gente não sabe, né? Esse é o ponto. Nosso objetivo, né? Eu devia ter posto talvez aqui. O nosso objetivo a partir daqui... Bom, isso vai ficar claro agora quando eu escrever, tá? Não vou botar. A gente vai mostrar... Bom, então a gente está dizendo o seguinte. Se temos que a probabilidade da união em K e N0 desses eventos, ela é 1. Mas a gente vai mostrar o seguinte. Que a união se você excluir o caso de K igual a 0, essa união tem probabilidade 0. E esse é o ponto que agora a gente está chegando no ponto que o Conrado falou. A gente quer dizer, a gente já sabe que vai convergir para o valor inteiro. E a gente quer provar que a probabilidade de convergir para o valor inteiro diferente de 0 é 0. Qual é a conclusão disso? A gente tem uma união com probabilidade 1. Tem uma subunião com probabilidade 0. Então, basicamente estou dizendo o seguinte, olha só, se você pegar essa coleção de eventos, a união delas tem probabilidade total. Mas tem uma subcoleção que tem massa 0. Então, a massa 1 tem que estar toda concentrada no que sobrou. Tá certo? O que quer dizer isso? A conclusão aqui. Isto nos diz como a gente sabe, né, por isso aqui, que a probabilidade da união em N0 dos eventos é 1 N0. É 0 N0, perdão. União K diferente de 0, N0 é K N0 é igual a 1. Então, você tem uma união que tem probabilidade 1 e esse pedaço tem probabilidade 0. É porque esse pedaço aqui tem probabilidade 1. Isto nos diz que a probabilidade na união N0 de E0 N0 é 1. Ou seja, a probabilidade de existir um N0 tal para todo N maior ou igual a N0, Gn igual a 0, é 1. Isso é só a tradução em linguagem de gente do que está escrito aqui, né? Ela não é disjunta, mas não me importa, né? Eu estou dizendo, olha só, qual é... Bom, se você quiser, a gente prova... A gente pega... Olha só, você tem probabilidade A união B é igual a 1. Então, você sabe o seguinte... Bom, agora vai comer um pouquinho de espaço aqui. Então, isso aqui é a gente raciocinando juntos. E a gente tem que a probabilidade do B é 0. Bom, observa que a gente tem essa desigualdade sempre, né? A probabilidade da união é menor ou igual que a soma das probabilidades. Concorda com isso? Mas então, olha só, se a probabilidade do B é 0, eu estou dizendo que a probabilidade do A é no mínimo 1. E, bom, por sorte é no máximo 1 também. Nesse caso, acho que é até mais simples. Ou ele chega no 0. Ah, não, essa união aqui é disjunta, de fato. Sim, sim. É verdade, porque ou ele chega no 0 ou ele chega em outro cara. Mas se ele fica parado para sempre, só, quer dizer, o ponto onde ele fica parado ou é 0 ou não é 0.
Tá, então o nosso objetivo aqui é provar, né? É provar essa afirmação aqui. E essa afirmação, ela é... Eu vou dar uma... Bom, eu vou provar uma coisa mais simples, né? Eu vou provar o seguinte, que vamos ver, para provar na afirmação, basta ver que a probabilidade de EKN0 é igual a zero para todo K diferente de zero e para todo N0. Bom, conjuntos naturais. Porque eu tenho uma união enumerável, se eu provo que cada cara tem probabilidade de zero, a união tem que ter probabilidade de zero. E como é que a gente faz isso? Bom, vamos ver o que esse evento está dizendo, né? Bom, vamos primeiro entender, né, o que está sendo dito. Está dizendo o seguinte, chega no momento N0 aqui, você tem... Essa aqui é a geração, vou desenhar a geração de lado aqui, né? Geração N0. Está dizendo que tem K indivíduos. Tá certo? Eu vou argumentar que a probabilidade de eu ter K indivíduos na próxima geração a probabilidade de eu ter, condicionada a isso aqui, a probabilidade de eu ter isso aqui é menor do que 1. E vou repetir esse processo. A seta é estritamente menor do que 1. É menor do que 1 menos epsilon, se quiser. Estou dizendo, dado que eu tenho K indivíduos na geração atual, a probabilidade de eu ter K indivíduos na geração seguinte é menor do que 1, se o K é diferente de 0. E aí, então a probabilidade de eu ter K indivíduos por 40 gerações é no máximo 1 menos epsilon elevado a 40. A probabilidade de eu ter K indivíduos por 800 gerações é 1 menos epsilon elevado a 800. E se você quer infinitas gerações com K indivíduos, a probabilidade é 0. Certo? Então eu vou fazer isso aqui. Vou dizer... chamar de AK... Bom, AKN, o evento GN igual a K. Não, tá, deixa eu dizer isso aqui. É melhor dizer assim. Não preciso botar anotação nova. Observa que EKN0 é igual à interseção de N igual a N0 até infinito de GN igual a K. Certo. E agora eu tenho que a probabilidade de EKN0 ela é igual à probabilidade dessa interseção, que eu vou escrever como produto de probabilidades condicionais. Isso tudo vezes probabilidade de GN0 ser igual a K. E agora a gente tem que pensar no que isso significa, tá certo? Esse eu acho que é o tipo de prova mais fácil de explicar do que de escrever, porque a definição do processo é um pouquinho complicada, né? Mas olha só, o que eu quero dizer é o seguinte. Se eu tenho K indivíduos agora, a minha distribuição do número de indivíduos na geração seguinte, ela tem uma forma bem explícita. Ela é a distribuição... Bom, a forma bem explícita, não sei, talvez seja forte mais explícita, mas tem uma forma bem clara. Eu tenho K indivíduos agora. Na geração seguinte, eu vou ter um número de indivíduos que é a soma de K variáveis aleatórias independentes. Certo? E essa soma tem probabilidade positiva de ser 0. Então, observe isso aqui, olha só.
Como é que eu vou explicar, dizer isso da forma mais palatável, talvez? Não, tá, deixa eu dizer de novo primeiro o que eu disse, depois um pouquinho melhor e depois escrever. Escrevendo é mais fácil, né? Oi? Não sei, é? É mais fácil. Ou só dizendo. Na verdade, você quer ver quantos caras nasceram da geração de zero para geração 1. Tem 0 mais 1, né? Você dizer, a probabilidade de todo mundo morrer é a probabilidade de ser igual a zero por cada. Deixa eu dizer o seguinte, olha só. A probabilidade de n elevado a k condicionada a sigma álgebra fn-1, que é a sigma álgebra que diz quantos nascimentos houve até a geração n-2, essa probabilidade ela é no máximo a probabilidade de gn ser igual a zero, não, ser diferente de zero, perdão, dada essa sigma álgebra. E como é que é essa probabilidade, tá? Essa probabilidade ela é 1 menos a probabilidade de ser igual a zero. Como é que é a probabilidade de ser igual a zero? Vamos olhar aqui. Eu afirmo que essa probabilidade aqui ela tem uma fórmula explícita, que é essa aqui. Bom, a probabilidade da variável aleatória n ser igual a zero, aquela do início, elevado a gn menos 1. Vocês concordam com isso? Olha só, como é que você faz para determinar essa probabilidade, né? Para fazer bem formalmente, bem bonitinho. Você pega, e a gente pode fazer isso aqui. Você pega essa sigma álgebra aqui, ela determina quem está vivo, quais são os B's de comprimento n-1 que estão vivos no tempo n-1, né? Na geração n-1. Aí, para cada um desses, tem uma certa probabilidade de ter 0 filhos, que é essa aqui, independentemente do passado. Então, a probabilidade de todos terem 0 filhos é essa aqui. E aí, o que você... Vocês querem que eu escreva isso? Não sei, essas coisas me dão uma preguiça tremenda, mas eu vou fazer, então. Se vocês são pessoas boas, vocês merecem. Assim, na verdade, uma coisa que eu não fiz em nenhum momento, mas que eu poderia ter feito, e que daria mais trabalho, e agora particularmente me ajudaria, é dizer o seguinte: essa variável aleatória Gn, ela além de ser um martingale, ela é, para qualquer mu, um processo de Markov, tá certo? Quer dizer o seguinte, olha só, como é que é a distribuição do Gn mais 1, ela só depende da distribuição do Gn. Isso eu acho que é mais ou menos claro, né? Está dizendo que você tem um certo número de indivíduos vivos, cada um vai ter um número... o número de filhos que você vai ter na próxima geração só depende desse número de indivíduos vivos que você tem agora. Certo? Mas tá, não vamos fazer isso não. Vamos olhar aqui direitinho. Como é que é o evento Gn igual a zero? É esse evento aqui, interseção de B pertencente ao conjunto dos... vamos botar aqui. Pega todos os B's de comprimento n-1. E aí você tem essa interseção aqui. B não nasce. União B nasce. E NB igual a zero. Eu acho que com isso aqui a gente concorda. Ou não? Eu estou dizendo o seguinte, olha só, para ter 0 caras na geração N, para cada possível cara na geração N-1, ou ele não nasceu, ou ele nasceu e teve 0 filhos. Certo? Então, vamos escrever isso aqui em termos de indicadores. Tá? Em termos de indicadores, eu afirmo que você tem... Vamos fazer... Eu devia ter já feito isso antes, mas Cadê? Vamos chamar de IB um indicador do evento B nasce. Serve para qualquer B. Então, como é que fica isso aqui? Fica o seguinte, o indicador
de n igual a zero, vamos ver se a gente concorda que essa fórmula está certa aqui. Ele é igual ao produto vejamos. Isso, produto sobre todos os b's é um produto infinito, mas a gente já vai cuidar disso. 1 menos IB. Bom, podia ter só posto mesmo indicador de Benassi, indicador NB igual a zero. Vamos ver se a gente concorda com isso aqui. Tá... Não, tá. E além disso tem o quê? Não, tá faltando um, né? Peraí. 1 menos IB mais IB vezes indicador de NB igual a zero. Acho que agora a gente concorda, né? A tradução no que está aqui em cima. Você tem dois eventos disjuntos, que é B não nascer ou B nascer. Esses são os indicadores. E você está dizendo aqui ou não nasce, ou nasce e tem 0 filhos. Isso para todo B. Então a esperança condicional, a probabilidade condicional que a gente quer calcular essa probabilidade condicional de Gn ser igual a zero, Fn menos 1, que é uma esperança condicional do indicador, né? E isso é a esperança desse produtório aqui. É um produtório infinito, mas isso não deve nos preocupar muito. Porque é um produtório infinito, é o limite de um produto infinito. Na verdade, só tem um número finito daqueles termos ali que pode aparecer. Então, a gente vai ver. Certo? Bom, a gente pode tomar limite, pode fazer o que quiser aqui, porque essas variáveis, esse produto aqui, ele é uniformemente limitado por 1, né? Então, assim, a gente pode tomar limite à vontade aqui por convergência dominada. Bom, por que é um produtório infinito, hein? Porque a gente está considerando todos os caras que podem ter nascido na geração n-1, né? São todas as sequências de inteiros de comprimento n-1. Então, contanto que o n seja maior do que 1, isso tem infinitas possibilidades. Bom, vamos agora olhar o que faz com o produtório aí. Vamos imaginar que a gente tiver... Bom, vamos tomar uma BK enumeração do conjunto dos B's pertencentes a N estrela com comprimento N-1. Tá certo? E aí eu observo que esse produto que a gente está tomando... ele é o limite quando K grande vai para infinito do produto de K igual a 1 até K grande de 1 menos IBK mais IBK indicador de BK igual a zero. E essa coisa aqui é uniformemente limitada em valor absoluto pelo constante igual a 1, porque é um produto de coisas menores ou iguais a 1. Então a gente pode aplicar a convergência dominada. Então a gente tem que a esperança que a gente quer calcular, né? Não, perdão, já estou passando o produto para fora aqui, que é uma coisa que eu tenho que fazer depois.
Bom, tudo que eu estou querendo fazer é o seguinte, como eu não sei tomar a esperança de produto infinito, eu vou tomar de um produto finito e tomar o limite. Né? E o limite eu posso tomar porque o produto converge. De fato, todos os termos nesse produto são 0 ou 1, né? Então é bem fácil ver que o produto converge. Concordam com isso? Não. Estou falando, são indicadores, né? Tudo aqui. Então, se o indicador I grande é 1 para algum I... Não, peraí, tá certo o que eu estou falando aqui. Tá, né? Todo B ou não nasce... isso mesmo. Então, esses termos são sempre 0 ou 1 aqui. Tá. Bom, ok, converge. E agora eu vou mostrar que esse produto aqui, na verdade, ele é uma coisa bem razoável, tá certo? Olha só. Porque agora a gente vê o seguinte, para cada K, a variável aleatória IBK, ela é Fn-1 mensurável. Vocês concordam com isso? IBK diz se o BK nasceu ou não. E Fn-1 é aquela álgebra, sigma álgebra que determina quem nasceu até a geração n-1. Era para ser isso, pelo menos. Estou vendo várias caras preocupadas, então não sei se é isso. Você tinha definido Fn-1 como os Bs, de complemento n-2, é isso? Os N-Bs? Era para ser isso. Se eu não fiz isso, eu lembro que na aula passada eu errei isso, inclusive. E aí eu tive que voltar atrás. Isso, exatamente. Então, eu quero isso aqui. Que essa sigma álgebra seja Fn-1 mensurável. Se a definição não satisfaz isso, então troquem a definição. E além disso, as variáveis aleatórias NBK, elas são independentes dessa sigma álgebra aqui. Vocês já viram esse símbolo ou não? É tipo um ortogonal, só que tem duas linhas, né? Isso é independente. Então, deixa eu dizer, heuristicamente, quando você olha esse produto aqui, do ponto de vista da sigma álgebra Fn-1, esses IBKs são constantes. E essas coisas aqui são variáveis aleatórias independentes. Então, você está tomando um produto de variáveis aleatórias independentes aqui. Bom, você pega essas independentes, soma umas constantes, multiplica, tal, você está tomando um produto de variáveis aleatórias independentes. Ou, se você quiser, escreve. Isso aqui tem algum tipo de expressão. Esse produto aqui é alguma soma do tipo sobre subconjuntos dos números de 1 a k, de produto de K pertencente a S, de BK, K não pertencente a S, de 1 menos I, B, K', indicador de NBK igual a 0. Você tem uma soma finita de termos com sinais, aí alguma coisa assim, quando você expande esse produto. E aí você sempre vai ter coisas que são do tipo produto das coisas que são mensuráveis na sigma álgebra e produto das coisas que não são, das coisas que são independentes. Tudo isso eu estou dizendo para fazer o seguinte, eu quero justificar essa operação, que é que aquela esperança ali é um produto de esperanças. E, de novo, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando uma coisa que é para ser crível, que é a melhor heurística que existe no mundo para calcular a esperança condicional. O que depende da esperança, o que é mensurável na sigma álgebra em que você está condicionando se comporta como se fosse uma constante. E o que é independente da sigma álgebra em que você está condicionando se comporta como variáveis aleatórias independentes no caso usual. Então, essa coisa de passar o produto para fora da esperança, que é o que eu estou fazendo aqui, vai funcionar bem. Quer dizer, é uma heurística, então não dá para garantir, não tem um teorema que diga isso que eu estou dizendo, porque é difícil de formular o que eu estou dizendo.
Mas talvez a maneira mais canônica fosse, faça a expansão em produto disso aqui, escreva esse produto como uma soma de coisas desse tipo e veja que você consegue tomar a esperança termo a termo e voltar para esse indivíduo aqui. E aí, quer dizer, o importante é que quando você toma a esperança condicional desse indicador, ela te dá uma probabilidade incondicional, por causa da independência. Bom, eu tô vendo que as caras estão ficando mais preocupadas. Diga. Você tem faz produto que vem em BK e se BK igual a 0 e DJ igual a 0, por exemplo. Caiu dois casos aí. Você concorda que vai cair num produto desse tipo aqui? Ou não? Tá. Tá, deixa eu... Bom, mas... tá, mas continua essa pergunta pra gente... Como é que você está multiplicando dois indicadores aí, não? Tô, olha só, como é que vai ser essa... Vamos escrever isso aqui então, tá? Essa aqui eu vou escrever sem provar. Exercício do curso de combinatória. Que vocês não fizeram, mas enfim, azar de vocês. Bom, o Maurício fez, por isso que ele riu da cara de todo mundo agora. Você vai ter o seguinte, produto, aqui você tem J não pertence, J pertence a K menos S, 1 menos I BJ, produto de K pertence a S I BK, e um outro produto de K pertencente a S, indicador de NBK igual a 0. Isso tudo condicionado a Fn-1. A coisa saudável de você ter um produto ao invés de uma soma é que a gente se sente confortável passando esperança condicional para dentro da soma. Certo? Então, vamos lá. Você vai me dar por partes o que eu quero extrair de você. Então, eu passei a esperança para cá. Beleza, já andei um passo. Agora eu quero tirar isso tudo. Isso tudo daqui é Fn-1 mensurável. E o que é Fn-1 mensurável eu posso passar para fora também. Então, agora acabou de andar a esperança para lá mais um bocado. Agora eu quero tirar a esperança condicional. Porque esses aqui são independentes entre si e independentes dessa sigma álgebra. Então agora meio que resolveu tudo de uma vez. Né? O que acontece? Esse produto aqui, na verdade, isso daqui é a mesma coisa que a esperança incondicional pela independência. É um produto, como as variáveis originais são independentes, isso aqui é um produto. E deixa eu aproveitar e fazer logo o último passo que eu não tinha feito ainda. Isso daqui, e agora o quadro ficou completamente incompreensível. Tá um nó não trivial na demonstração. Isso daqui é o quê? Essa probabilidade é sempre igual, né? As variáveis são I e D. Essas probabilidades aqui não dependem do BK. Então, agora eu tenho a probabilidade de n elevado a 0 elevado à cardinalidade de S. Tudo isso para dizer o seguinte. Isso para cada termo, né? Então, no final, qual é a minha conclusão aqui? A conclusão é que o que eu provei até agora foi isso aqui. Isso daqui, peraí, tá, aqui, essa linha aqui. Isso daqui é a soma sobre subconjuntos S de produtório de J pertencente a K menos S, 1 menos I BJ, produtório de K pertencente a S de I BK, vezes a probabilidade da N ser igual a 0 elevado a K.
A K não, perdão, a S. A cardinalidade de S. E isso, pelo mesmo raciocínio que fez a gente passar daqui para cá, é exatamente a esperança do produto que a gente tinha antes. Ou é exatamente o produto que a gente tinha antes. Produto de K igual a 1 até K grande, de 1 menos IBK, mais IBK, probabilidade de N igual a 0. Essa igualdade ortogonal aí é só um pedaço da esperança. Oi? Essa igualdade no meio. Aqui? Sim, é só para esperança. Pode para esperança tudo, né? Essa, não, é só para esperança. Isso aqui é só para esperança. Então, estou dizendo, pega essa esperança aqui. Agora é uma esperança condicional com relação a algo que é independente da sigma álgebra. Então, é a mesma coisa que a esperança sem ser condicional. Agora, pega esses caras. Esses caras são variáveis aleatórias independentes, porque as NBs são todas independentes. Então, o produto vai para fora e você fica com isso aqui. E agora, esses caras, além disso, os NBKs, além de serem independentes, eles são identicamente distribuídos. Então, você tem aqui várias vezes o mesmo termo. Então, esse pedaço aqui, né? Esse pedaço aqui, como você falou, virou isso. Aí tá. Então a gente chegou nessa fórmula aí. E agora eu afirmo para vocês que essa fórmula aqui, ela é exatamente igual a isso aqui. A probabilidade de N igual a 0, vezes elevada ao número de Ks, tais que IBK é igual a 1. Vamos botar aqui. Melhor dizer assim. Isso não é óbvio, mas a gente vai falar agora. Basicamente, o que eu estou dizendo é que cada termo desses aqui... Bom, o que eu estou dizendo é isso aqui, olha só. Vamos olhar um desses termos aqui. Esse I pode valer 0 ou pode valer 1. E aí, se vale 0, então essa expressão toda vale 1. Se ele vale 1, a expressão vale P de N elevado a 0. Bom, tá, deixa eu botar assim, então, para ficar mais compreensível. Isso daqui é o produto de K igual a 1 até K grande, de probabilidade de N elevado a 0 elevado a IBK. Isso eu estou usando o fato que as coisas são 0,1 aí. Esse valor de IBK é 0,1. E aí é aquelas coisas que a gente faz. A forma mais fácil de fazer é checando, né? O IBK vale 0, significa que o de cima vale 1 e o de baixo também. Se o IBK vale 1, o de cima vale P de N igual a 0 e o de baixo também. Estou dizendo que isso aqui é uma igualdade termo a termo. Certo? Cada termo de cima é igual ao termo de baixo. E isso tudo... Bom, lembrando, a gente tinha um objetivo, né? Não sei se vocês lembram, eu quase me esqueci já. O objetivo da gente é provar que a probabilidade de Gn ser igual a 0 condicionalmente a Fn-1 é isso aqui. A gente está quase lá agora. Porque a gente está deduzindo que isso aqui, então, é a probabilidade de N ser igual a 0 elevada à soma dos IBKs, de K igual a 1 até K grande. Agora, então, o que a gente tem aqui, lembra que esse produto a gente está manipulando porque a gente está interessado no limite, né? No que acontece no limite. A gente provou aqui o seguinte... A probabilidade de Gn ser igual a 0 dado Fn menos 1 é igual ao limite em K grande da esperança do produtório, mas que isso a gente já calculou. Esse limite aqui... Bom, quem são essas variáveis IBK e essas variáveis IB? Elas dizem se o B nasceu ou não. Eu quero dizer para vocês que o que acontece aqui é que você fica com a soma infinita, né? Mas quem são os BKs? Os BKs são uma enumeração dos Bs de comprimento N-1. Então, isso daqui... é P
n igual a zero elevado a soma sobre todos os b's de comprimento n menos 1 da indicadora de b ter nascido. E quem é essa criatura aí? É o que a gente tinha chamado antes de Gn menos 1, número de indivíduos na geração Gn menos 1. E bom, foi bom que a gente conseguiu terminar a conta antes de apagar o que a gente queria. Olha só, deixa eu fazer uma breve observação sobre isso aqui. Esse tipo de conta, ele é recorrente em coisas em que você tem recursão, em probabilidade, e, bom, recorrente em um monte de outras coisas, a gente vai ver em gráficos aleatórios, o tempo todo não, mas um bocado de vezes contas parecidas com essa. Bom, o que eu... Só faz uma vez na vida. Não, eu não sei se você só faz uma vez na vida, mas assim, mais ou menos como aquela primeira conta que a gente fez para dizer que o número esperado de caras na enésima geração era mu elevado a n. Você tem duas alternativas, né? A primeira, que é perigosa, mas você acaba se acostumando com ela, é você confiar no seu instinto. Você diz, bom, na geração n-1 eu tinha gn-1 caras, cada um em média tem mu filhos, esses eventos são todos independentes do que veio antes, então o valor esperado condicional é mu vezes gn-1, e aí você se tranquiliza, está tudo bem, você meio que enxerga o negócio. Se você não enxerga, ou muito prudentemente quer se assegurar de que o seu raciocínio está certo, você tem que fazer a conta. Então provavelmente você vai fazer essa conta, você vai e deve fazer essa conta mais de uma vez na vida. Mas eu não sei se a gente aqui vai fazer essa conta todas as vezes que ela aparecer. E, assim, é muito perigoso dizer essas coisas, né? Parece que eu estou sendo matematicamente irresponsável, eu acho que eu estou. Mas Bom, enfim, deixa eu dizer então como é que a gente usa essa conta aqui. Tá? Como é que a gente vai usar essa conta aqui? Acreditando nisso, né? Que a gente acabou de provar com bastante trabalho aqui. Oi? Aqui? Isso aqui é meio que inverso do que eu fiz aqui, que eu disse que era a matéria do curso de combinatória. Mas bom, pega esse produto e expande, né? Como é que você expande o produto? Bom, você expande, eu estou imaginando que isso aqui, em cada termo no produto, eu tenho uma soma de dois termos. Aí você expande. Bom, quando você tem esse... Deixa eu botar isso aqui, que é bom a gente falar alguma hora. Algum ramo da combinatória nos diz que você sempre tem essa expansão aqui. Produto. Isso aqui é tipo uma generalização do binômio de Newton quando os termos são diferentes ali. Tá certo? Aí como é que você prova isso? Quem é esse conjunto S, né? Se você quiser fazer uma semi-prova disso, ou acreditar nisso, você faz assim. Bom, como é que você faz esse produto aqui? Você faz usando a propriedade... Como é que você transforma esse produto em soma, digamos, né? Você faz usando a propriedade distributiva. Então você vai fazer coisas do tipo, eu vou tomar o produto desse termo com esse, com outro, até chegar nesse aqui. Isso é um dos termos que vai aparecer. E aí, isso está dizendo basicamente o seguinte, em cada termo desses aqui, você tem que decidir se você vai tomar o A ou o B. E pegando todas as formas de fazer isso, você tem a expansão inteira do produto. Esse conjunto S é o conjunto dos índices em que você escolheu pegar o B. E o complementar dele é o conjunto dos índices em que você escolheu pegar o A. Aí se você faz isso, é isso que aparece aqui. A única forma realmente correta de fazer isso aí é por indução. Indução no K grande lá. E aí é bem tranquilo. Você está basicamente dizendo
Se você passa de K grande para K mais 1, então você está criando conjuntos novos, mas eles têm um pedaço que é antigo, um pedaço que é novo. Lá. Então não tem nada muito profundo, não. Mas eu gosto mais da figurinha, na verdade. Então o entendimento é que esses são os termos dos quais você resolveu pegar o termo B, esses são os termos dos quais você resolveu pegar o A. Para cada um você tem que fazer uma escolha, então o conjunto dos termos B é complementado com o conjunto dos termos A. E você tem que pegar todos os subconjuntos, você não pode evitar nenhum. Nada. E aí, então, essa fórmula aqui, né, quando você chega nisso aqui, se você botar isso aqui entre parênteses, isso você soma esse S, né, que você tem o produto do cara S vezes, então você tem aquele tipo de expressão lá. Esses aqui são os BKs, bom, o BK agora confundiu com o BK de lá, mas enfim. Esses são os Bs e esses são os As. Aí tá. Aí, olha só, a gente chegou a isso aqui. Então, a gente tem essa fórmula aqui, que diz que a probabilidade de Gn ser igual a K, dado que veio antes, é no máximo isso. E o que isso quer dizer? Vamos olhar como é que a gente... Vamos olhar a probabilidade, por exemplo, disso acontecer. Lembra que a gente está interessado no evento que Gn0 é igual a K, Gn0 mais 1 é igual a K, Gn0 mais 2 é igual a K, Gn0 até o fim do mundo é igual a K. Certo? Mas vamos olhar um evento desse aqui, finito. Né? Qual é a probabilidade de Gn0 ser igual a K e isso acontecer mais J vezes, seguidas? Bom, se a gente quer fazer a conta bem bonitinha, a gente pode chamar esse evento aqui, até o J-1 aqui, de, sei lá, dar um nome para ele, AJ-1. Isso vai ficar sendo a esperança condicional do indicador de AJ-1 vezes a probabilidade condicional de Gn0 mais J ser igual a K, dado a sigma álgebra Fn0 mais J menos 1. Porque o que está aqui depende só da sigma álgebra até N0 mais J menos 1. Depende só de quantos caras tem até essa geração. E isso aqui, a gente sabe dizer que é no máximo essa coisa. Tá certo? Mas agora, a gente tem que, para terminar a conta, ficar bonitinho, a gente tem que observar o seguinte. Olha só. Bom, aqui, desculpa, aqui é N0 mais J menos 1. Né? O que isso nos está dizendo aqui? Olha só. Isso aqui, a gente tem uma fórmula que, em princípio, a gente não sabe o que fazer com ela. Mas a gente tem uma observação que é importante. Dentro desse evento aqui, AJ-1, quem é ele? É o evento que você tem K indivíduos na geração N0, na geração N1, na geração N2, até a geração N0 mais J-1. Tá dando para ler isso aí, não? Bom, deixa eu transferir, então, para outro lugar do quadro, que talvez seja mais fácil de ler, porque isso é importante. Tá, então vamos dar um nome para esses caras aqui. AJ é o evento interseção J igual, I igual a 0 até J de Gn0 mais I igual a K. Tá certo? Eu fixei o N0, fixei o K e eu quero saber a probabilidade disso aí. Bom, eu afirmo o seguinte. Probabilidade de AJ, bom, existe um epsilon maior do que 0, vou botar aqui, tal que a probabilidade de AJ é menor do que 1 menos epsilon vezes a probabilidade de AJ menos 1 para todo J natural. Para todo J natural que não é 0. Não adianta olhar para o Matheus não, que ele já perdeu essa batalha. Por que isso me serve? Porque significa essa interseção aqui é uma interseção decrescente de eventos, né?
Então, o que isso conclui? Né? Isso conclui o seguinte, que a probabilidade de AJ, então, ela vai para zero. Né? Porque eu tenho um número aqui estritamente menor do que 1. Então, aqui eu estou tirando o que interessa como consequência dessa afirmação. Interessa que a probabilidade de AJ vai para zero, o que implica que a probabilidade, né, isso aqui é uma sequência decrescente de eventos. Então, a probabilidade de você ter a interseção de I natural, N0 mais I, igual a K, é zero. E isso era exatamente o tipo de evento que a gente estava interessado. Né? Era evento dizer qual a probabilidade do processo em N0 tomar o valor K e nunca mudar. Isso a gente está dizendo que é zero aqui. Então, provar isso aqui implica o resultado que a gente queria. Que a probabilidade de você parar num valor diferente de zero é positiva. Então, deixa eu dizer, aqui deveria dizer para todo K natural que não é zero, e vai ficar bem claro como a gente usa o fato de que o K não é zero na prova. Tá? A gente tem isso e isso acaba a demonstração de que o processo não pode parar num valor diferente de zero. De fato, tem uma prova muito parecida que mostra que o processo ou ele é ilimitado com probabilidade 1, ou ele é ilimitado, ou ele converge a zero. Não pode ficar no meio do caminho, né? Não pode ficar uma coisa limitada, não convergente. Tá, ok. Como é que a gente prova isso aqui? Vamos escrever, né? Bom, olha só. AJ é igual a AJ menos 1 interseção GN0 mais J igual a K. Vocês concordam com isso? Não? É só ver o que está escrito aqui. A probabilidade de AJ, eu posso escrever como a esperança de indicador de AJ menos 1, indicador de GN0 mais J igual a K. E agora, como o evento AJ menos 1 é Fn0 mais J menos 1 mensurável, eu posso trocar isso daqui por uma esperança condicional. Que, na verdade, é uma probabilidade condicional. Tá tudo bem aqui? Bom, vamos ver. O evento AJ menos 1, ele só se preocupa com o que acontece até a geração N0 mais J menos 1. E por isso ele é mensurável nessa sigma álgebra aqui. Quando eu tenho... Então eu posso botar a esperança condicional aqui dentro, no caso isso é uma probabilidade condicional. Essa probabilidade condicional a gente mostrou que ela é cotada, né, para K diferente de zero. E ela é pouco cotada por isso aqui. Ok. Mas agora a gente observa o seguinte, que quando no evento AJ menos 1, a gente tem que o valor de GN0 mais J menos 1 é igual a K. Isso é um truque dos mais velhos em probabilidade. Está dizendo o seguinte, olha só, tem duas alternativas para esse integrando aqui, né? Ou o indicador é zero, e aí é tudo zero, ou o indicador é 1, mas aí a gente sabe que quando isso ocorre é porque essa variável aleatória é igual a K. Oi. Isso, obrigado. Aqui, aonde? Tem ali também? Ó, isso aí vocês só podem me tirar um ponto na prova porque foi erro propagado. Não cometi o mesmo erro duas vezes, foi só o mesmo erro repetido.
Bom, e agora eu já até corrigi, então vocês não podem me tirar erro nenhum. Não tirar ponto nenhum. Se a gente corrigir depois da prova, você vai Na prova ainda não aconteceu, isso não se aplica a esse caso. Pois é. Olha só, então, a gente tem isso aqui. Então, de novo, né? Essa expressão aqui, então é o... Ela é igual à esperança, indicador de AJ menos 1, 1 menos a probabilidade de N ser igual a 0, elevado a K. Fechou o parênteses. Isso é igual. E está resolvido, né? Agora a gente tem esse aqui, é o nosso epsilon. Então agora tem uma constante ali que a gente pode puxar para fora. Então você ficou aqui com a probabilidade de AJ menos 1 vezes 1 menos epsilon. Se você define o epsilon dessa forma. Probabilidade de AJ é menor ou igual que a probabilidade de AJ menos 1 vezes 1 menos epsilon. E então isso, tentando lembrar tudo, né? O que isso mostra? Isso mostra que a probabilidade de AJ é menor que 1 menos S da probabilidade de AJ menos 1, mostra que a sua probabilidade de ficar parado no valor K diferente de 0 é 0. Por outro lado, a gente já sabia que Gn, que é um martingale nesse caso, convergia a uma variável aleatória inteira quase certamente. Significa que esse martingale que a gente tem, ele fica parado num valor inteiro quase certamente. O que a gente provou então é que ele fica parado num valor inteiro quase certamente, e esse valor inteiro quase certamente é diferente de 0, porque ele não pode ficar parado num valor... O que eu falei? Falei o contrário, né? Quase certamente esse valor em que ele fica parado é 0. Ele não pode ficar parado em um valor diferente de 0 com probabilidade 1. Então, a conclusão de tudo, no final das contas, né, é que a gente sabia que o Gn convergia quase certamente para um G infinito, e, além disso, o G infinito tem que ser igual a 0. Quase certamente. Opa. A gente não escreveu exatamente dessa forma antes, mas é isso. Então, no caso mu igual a 1, você tem a convergência para 0 também. Você tem extinção no seu processo. Né? Eu vou dar um argumento muito simples. Muito simples não é bem a palavra, mas eu vou dar um argumento bem light para tentar dizer para vocês por que no caso mu maior do que 1, o processo tem probabilidade positiva de não se extinguir. Na aula que vem a gente vai fazer isso direito, né? Que agora o tempo está acabando. Oi? Esse é o mu igual a 1. Mu igual a 1 é o único caso em que você tem essa propriedade de martingale. Certo? Do processo em si ser martingale. Gn é martingale. Né? Nos outros casos é Gn dividido por mu elevado a n. Quando mu é igual a 1, o mu elevado a n não importa. E então, Para fazer isso, você usou alguma coisa do teorema de convergência martingais? Usei, né? Porque eu queria saber o que eu fiz. Esse final de prova aqui, que foi a parte que nos deu mais trabalho, ela diz exatamente a seguinte coisa. O seu processo nunca vai ficar parado num valor diferente de 0 por tempo infinito. Isso não diz que ele converge. Exatamente. A gente tinha que provar que ele convergia de alguma outra forma. E a forma que a gente encontrou foi essa. Foi dizer que, como ele é um martingale, ele tem que convergir. E como ele é um martingale tomando valores inteiros, significa que ele para num valor inteiro. Como é um martingale limitado em L1, perdão. Como martingale não tem que convergir. Desculpa, como martingale limitado em L1. Ele tem que convergir. Esse é o teorema de convergência martingale. Limitado em L1. Porque, quer dizer, o que é limitado em L1? É você dizer que a norma do mu n em L1 é limitada por uma constante. No caso, a norma é a própria esperança, porque o martingale é não negativo. E a esperança é sempre 1, a esperança no ponto inicial, né? Então, na verdade, para um martingale não negativo, essa condição de ser limitada em L1 é redundante, porque a esperança dele no tempo n é igual à esperança dele no tempo 0. Se você tivesse um martingale, você não sabe se ele está limitado em L1. Mas você sabe que ele é positivo.
Como é que é? Vamos ver. Ele não é limitado em... Não, mas você sabe que ele é positivo e ele no tempo zero ele está em L1, né? Quer dizer, tem que estar porque faz parte da definição. Então ele está em L1 sempre. Foi isso que a gente viu, justamente. Que como a esperança do martingale não muda ao longo do tempo, então se ele começou positivo, se ele é sempre positivo, a norma L1 dele é constante ao longo do tempo. Então, por isso que eu falei, né? Essa condição é redundante nesse caso. Né? Mas, e aí, com isso, então, foram duas coisas, de novo. Provar que converge e provar que não converge a um valor diferente de zero. Tudo quase certamente. Aí, como é que a gente vai provar que quando mu é maior do que 1, ele tem a probabilidade positiva de não convergir? É mais ou menos o seguinte. Pega... Vou fazer um desenho aqui. Vamos pensar numa coisa mais simples. Pensa em variáveis aleatórias, independentes, que tomam um valor mais 1 com probabilidade maior do que 1/2. E, bom, nós tomamos um valor só mais ou menos 1, né? E esse valor é menor do que 1/2. E pensa nisso como um passeio aleatório, né? Você vai somando esses caras, são independentes. Então, é um passeio aleatório. Se o tempo está no horizontal, é um passeio que no iniciozinho ele pode fazer alguma coisa assim, mas a gente sabe que assintoticamente ele vai crescer de forma linear. Esse é o teorema, a lei dos grandes números. Tá certo? Então ele vai se aproximar de uma assíntota linear aqui, na verdade. Ele vai fazer alguma coisa assim. Tem uma reta aqui, que é o valor esperado da x1, vezes t, que diz onde é que ele vai estar. Ok. Eu afirmo para vocês que qualquer passeio aleatório desse tipo, se ele começar não de zero, né? Mas imagina que ele começa de um certo ponto L, aqui, eu afirmo para vocês que esse passeio aleatório, ele tem uma probabilidade positiva, no L, por qualquer L maior do que zero, tem uma probabilidade positiva de nunca descer para zero. E que, na verdade, quando o L vai para infinito, essa probabilidade vai rápido para 1. Então, isso é mais ou menos a mesma coisa que diz o seguinte, olha só. Pega um L aqui, um menos L, aqui, né? Qual é a probabilidade desse passeio bater aqui em menos L ou ir para baixo? Eu afirmo que essa probabilidade ela é estritamente positiva para qualquer L e, de fato, ela vai para zero quando o L vai para infinito. Aqui. Bom, como é que a gente prova que ela vai para zero quando o L vai para infinito? A gente sabe que... Bom, com probabilidade 1, existe um tempo t0 a partir do qual esse processo está muito perto da reta. Então, certamente, a partir desse tempo t0, o seu processo não pode passar por aqui. Mas aí você pensa, bom, antes desse tempo pode ser? Bom, depende. Se o valor de L for muito grande, não pode, né? Se o L, por exemplo, for maior do que o t0, não deu tempo para o seu passeio aleatório bater no L. Então, algum argumento desse tipo vai te dizer que você... com probabilidade tendendo a 1, você não bate nesse nível. O que significa que se o passeio aleatório começar daqui, você nunca vai bater em zero. Da onde vem isso? Vem do fato que você tem a lei forte dos grandes números. Você tem um viés para cima. Aqui. No nosso caso, a gente vai imaginar o seguinte. Bom, repara, o nosso número esperado de caras na enésima geração é tipo mu vezes da gn-1, né? Isso aqui eu estou botando essas linhas para dizer em valor. Na média, a gente espera que isso aconteça. E, de fato, quando esse número aqui de caras é muito grande na geração n-1, essa aproximação é muito boa. Então, o nosso processo GN ele vai ser uma coisa parecida com esse passeio aleatório com viés. Ele tem uma tendência muito maior a crescer do que não crescer. De fato, ele tem uma tendência a crescer exponencialmente rápido. É mais forte que o crescimento linear que você tem aqui. E aí, o que você consegue mostrar? Você consegue mostrar que se ele partir... Né, imagina que você toma o G0 não igual a 1, mas toma igual a L, né? Então, você está partindo num L aqui. A gente vai mostrar que se você parte de um L, a sua probabilidade de nunca bater em zero, do processo nunca se extinguir, é muito próxima de 1, se o L é grande. Mas, então, o que você precisa para ter probabilidade do martingale sobreviver? Vamos dizer que você escolhe um L, tal que a probabilidade do processo nunca morrer a partir de L é no máximo 1/2. Então, se a probabilidade do processo original sobreviver para sempre, eu posso dizer, olha, ela é no mínimo a probabilidade que você tem de crescer e chegar a L indivíduos, vezes a probabilidade que você tem de, a partir daí, nunca baixar para zero.
E essa probabilidade é estritamente positiva, quer dizer, o L você fixa, né? Então, qual é a sua probabilidade de chegar até L indivíduos? Bom, a gente sabe que a probabilidade de ter 0 indivíduos numa geração é positiva, mas se a média é maior do que 1, a probabilidade de ter 2 ou mais filhos tem que ser positiva também. Então, tem uma certa probabilidade positiva de você ter 2 filhos, pelo menos 2 filhos na primeira geração, de todo mundo na segunda geração ter pelo menos 2 filhos, todo mundo na terceira geração ter pelo menos 2 filhos, e por aí vai até L gerações, até um certo número, L não, sei lá, log de L, alguma coisa assim. Um número que você precisa para garantir que você chegou nesse ponto aqui. E a partir daí você tem uma chance positiva de sobreviver. Então a prova é a parte mais fácil, em algum sentido, assim, porque a gente tem essa coisa muito forte puxando para cima. Aí, mas ao invés de fazer isso, a gente vai fazer uma outra coisa, que é... Como é que se diz? Esqueci o que eu ia falar. Ah, sim. A gente vai fazer uma coisa muito parecida com isso, só que a gente não vai olhar o processo GN exatamente, a gente vai olhar uma coisa parecida com o GN, que é muito relacionado com o GN, mas que vai ser mais relevante para o grafo aleatório. Bom, como é que a gente determina o número de indivíduos GN? É aquela história da árvore, a gente constrói a árvore andar por andar. Né? Então a gente parte do andar 0, vê todo mundo que está no andar 1, aí vê no andar 1, os andares estão para baixo, né? Esse prédio é um prédio de cabeça para baixo. Aí no andar 1 a gente decide quantos filhos cada um tem no andar 2. No andar 2 a gente decide no andar 3. Isso é o que o pessoal de algoritmos chama de busca em largura. E você tem a busca em profundidade também, quer ver? Bom, vamos ver quantos filhos o cara do andar 0 tem. Agora pega o primeiro cara do andar 1 e vamos explorar totalmente a árvore dele. Depois pega o segundo cara do andar 1 e explora totalmente a árvore dele. Então você vai, ao invés de sempre indo para o lado, né, crescendo para o lado, você tenta ir para baixo o máximo possível. E aí, no momento que você encontrar um caminho infinito, você diz, o processo não se extinguiu, né? Se você fizer isso. E a gente vai ver que esse processo, depois a gente vai ver que esse processo... Bom, primeiro a gente vai ver aqui que esse processo, quando a gente olha quantos filhos você está criando, é um passeio aleatório com viés exatamente do tipo desse aqui, somas de coisas independentes, exceto que as variáveis que vão aparecer independentes, elas não são mais Bernoullis, né? Não são mais ou menos 1, são variáveis com a distribuição daquela n subtraindo 1. Alguma coisa razoável. E depois disso, aí com isso a gente vai dizer, tem um passeio aleatório com viés, a gente vai usar esse tipo de argumento que a gente deu aqui. E depois disso a gente vai olhar o grafo aleatório e vai ver o processo que um vértice faz para descobrir quem é a componente conexa dele, a gente vai ver que tem tudo a ver com esse passeio aleatório na árvore do processo de ramificação. Então, vai ser essa rota que a gente vai usar para voltar para o grafo aleatório, que é o nosso assunto original. Então, bom, até segunda... Ah, não, já ia me esquecendo. Segunda-feira nós não teremos aula. Eu ainda não criei o site do curso. Prometo que vou criar algum dia. Não, algum dia não. Até amanhã. Tem que botar na agenda. Peraí, enquanto eu falo para vocês. É chato prometer e não cumprir, né? Deixa eu... Mas... Oi? Pois é, mas eu já prometi, né? Então... Não posso te prometer. É muito feio de prometer. Filmaram. Pois é, então. Só se entrar no acordo com o camarada aí pra cortar essa parte. Não, mas eu nego. Aí é método Maluf, né? Eu nego. Esse dinheiro não é meu. Não, mas o senhor tá com o seu nome, tem a sua impressão digital, tem uma foto sua que não é meu. Não é meu. Tá, então tem que criar uma página, criar página do curso. Tá, e aí, na página do curso eu vou botar quais são os próximos dias em que nós não teremos aula, as sextas-feiras que nós teremos aula. Tá, então semana que vem a gente vai ter aula na sexta-feira, semana não. Na quarta também, né? Na quarta também. Segunda nós não teremos. Mas de qualquer maneira, isso vai ficar lá. Vocês têm todo o direito de me cobrar que isso esteja direitinho. Bom, beleza, gente. Então até quarta-feira que vem.